Oi, gente, tudo bem? Boa tarde! Como vocês estão? Tudo certo? Hoje eu e a psicóloga Tatiane Campestrini Schwai estaremos aqui para conversar com vocês sobre um filme muito legal. A nossa sessão de pipoca e psicologia ser show! Show de bola! Fiquem à vontade, podem entrar. Alessandro, Eliane. Oi, Tati, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda. Eu agradeço pelo convite. Ai, que bom, que bom. Que bom a gente conseguir se enxergar, que bom você estar aqui. Mesmo que não seja pessoalmente, mas assim, acho que até é um pouco mais fácil a gente conseguir conciliar as agendas dessa forma. Exatamente. Aham. Tati, hoje a gente vai falar de um filme muito legal, né? De um filme muito interessante, intrigante e que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Será que a gente encontra pessoas assim na vida real? Será que é só ficção? Por isso, vamos trabalhar aí nesse filme, né, Tati? Tem muita coisa assim que consegue se avaliar, né? Porque ele tem um desfecho que vai de um jeito, depois ele vai para outro e depois ele tem outra forma, né? O protagonista age de uma outra forma, né? Então, assim, é muito rico para a gente analisar assim, vários detalhes psicológicos dele. Exatamente. Gente, esse filme, A Casa, ele foi lançado mundialmente no dia 20 de março de 2020, agora. E é uma produção espanhola e já está dando o que falar aí. Não sei se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, vão assistir o filme primeiro, porque a gente vai dar spoiler, né, Tati? A gente vai falar desse Sim. filme aqui, A Casa, analisando os personagens, mas principalmente a figura do Javier, sendo ele essa pessoa mesquinha, egoísta, enfim, vamos analisar um pouco desse ser no mundo que é esse personagem protagonista do filme A Casa. E a gente fica realmente, quando eu assisti, a pergunta que eu fiquei pensando, Tati, era justamente essa questão: quantos Javier existem no mundo? E será que a gente consegue identificar como que funciona, né? Na verdade, tem uma pesquisa de 2018 que eu estava vendo, que em média de 1 a 3% da população mundial tem esses traços, né, que a gente vai falar desse Javier, né, que isso seria mais ou menos 1 a cada 30 pessoas. É Então muito é alto, muito, gente. É muito é alto. muito alto. Daisy, um beijo para você também. Um Ai, beijo. Deise, querida! Que bom te ver por aqui. A gente consegue se ver, né? Um beijo para todos vocês que estão entrando. Fiquem à vontade aqui na nossa live. Tati, se nós pensarmos na psicopatia como esse transtorno de comportamento, de conduta, né? E eu até trouxe aqui um livro para a gente conversar, da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, Não né? tem Nós como não lembrar dela, né? também Falando sobre isso. falando sobre isso. E quando a gente pensa nessa questão da psicopatia, nós pensamos realmente assim, em serial killer, pessoas que, como que é isso? Ou mesmo a questão do Javier, que consegue ter esse tipo de sangue frio, de assassino. Mas nós temos os psicopatas do cotidiano, pessoas que aplicam pequenos golpes, que não têm empatia pelo ser humano, que enganam, que trapaceiam. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa, não é?
Tati? Porque nem todos têm o comportamento psicopático, como o Javier acabou tendo ali no filme. A maioria acaba tendo uma personalidade psicopática. Que aí vai ter, não necessariamente terão comportamentos de infringir as regras, ou mesmo de assassinatos, e, De né, e cometer prejudicar de uma forma assim tão fatal as pessoas. Mas elas têm a ambição da conquista, né, a ambição do fazer o mal ao outro para o seu bel prazer, para a sua satisfação, então não necessariamente se encaixam numa situação tão crítica quanto a dele, né? Mas que existem, que estão por aí nas relações, e muitas das relações tóxicas que a gente vê por aí são relações de pessoas com esse perfil. Exatamente. Quando a gente fala dessa questão... Oi, Joyce! Um beijo, querida! Quando a gente fala dessa questão de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, isso sim é mais comum, né, do que a gente imagina. Mas você conhece aquela pessoa, e aquela pessoa ela não tem cara de lobo mau. Aquela pessoa parece assim tão legal, tão querida, uma pessoa às vezes inteligente, sociável, né? Então, pensando no comportamento do Javier aqui no filme, ele levou flores para a esposa do esqueci o nome dele, do que ele estava... Matias, eu acho que é esse o nome dele. Eu também estava tentando lembrar. Lembro o nome da esposa, que era Lara. Isso. Mas eu acho que é Matias o nome dele. E o quanto que ele faz todo um jogo de sedução, de persuasão, se faz de bonzinho, de inocente, ingênuo. Então é justamente aquele perfil de pessoas que se comportam como lobos em pele de cordeiro. E as pessoas, na boa fé, na ingenuidade, não desconfiam. O perfil, né, do psicopata, realmente, ele é muito sedutor, né? Ele é muito inteligente, muito articulador, muito simpático, né? Então, a ideia dele, para que realmente dê certo o seu plano psicopático, ele precisa ter essas características, né? E no começo, nossa, eu fiquei com muito dó, muita pena dele, né? Porque aquela coitado, pessoa, aquele homem com dificuldade de enfrentar o luto, procurando trabalho, né, e recebendo os nãos, como você tá velho, você não tem mais a mesma criatividade que você tinha, né, a dificuldade de abrir mão das coisas que ele havia conquistado. Então, nossa, ele né, muito, nos cativou muito nesse sentido, né, de que, coitado, que situação que ele está passando, né. Exatamente. Mas a partir do momento que ele começa a infringir as regras, as leis, né, violando o espaço, então ele entra na casa que não é mais dele. Então ele acaba ficando ali, ele utiliza daquele espaço, aí ele vai ficando e até que ele quer se tornar... como ele não consegue conquistar as coisas que ele tinha através dos meios lícitos, então ele vai roubar a vida daquela pessoa que entrou e ficou com a casa dele, né? Você percebe dessa forma também, Tati? Eu percebo quando ele encontra a chave que a empregada havia jogado ali, né, quando ele a dispensou, assim, foi num momento bem complicado para ele, né, porque foi quando ele realmente se deu conta de que ele ia ter que abrir mão do carro, que ele não queria abrir mão do carro, que ele ia precisar sair, ele já tinha saído do apartamento quando a esposa propôs para eles voltarem, né, naquele apartamento mais simples lá que eles tinham, né, que o filho saísse da escola,
que ela saísse do trabalho que ela tinha, né? Por mais que não deixasse tão claro o que ela fazia, mas ela também tinha um trabalho mais eletizado, né? Sim. Então, aquele momento de humilhação para ele, assim, foi um marco, num sentido, acredito mesmo que um surto psicótico que ele conseguiu ter naquele momento, mesmo não tendo associado a esquizofrenia, que não nos parece em nenhum momento ali, né, que ele seja movido por vozes, se bem que, de certa forma, ele tem uns delírios da grandeza, né, de que ele merece aquele lugar. Quando ele diz que o rapaz não merece, né, diante dos comportamentos, por ser alcoolista, por ter colocado a família em risco, ele determinou que o rapaz não merecia aquele lugar, né? Então, lógico, não entra bem numa esquizofrenia, numa psicose, mas, de certa forma, é um delírio dele de achar que ele merece mais, não é? De que aquele lugar é dele, né? Ele rompe, né? Ele rompe Exatamente. com a ética. Exatamente, porque o que deveria ser feito quando se encontra a chave? Tudo bem, ele foi até lá, ele ficou observando, né? Você percebe que ele tem até uma certa emoção, né? Porque por conta, quando vê a família no lugar onde ele estava. Mas aí ele rompe completamente com aquilo que é ético que ele deveria fazer, que era devolver essa chave. Exatamente. Ou ainda, não ocupar esse espaço, até que ele é isso mesmo. E aí é muito interessante a gente pensar assim, como que cada um interpreta. Ele estava fazendo um curso de vendas, de coaching, não sei direito o que era, mas era um curso que falava assim, ultrapasse seus limites e tal. E tem uma hora no grupo de autoajuda lá dos Alcoólicos Anônimos que ele fala, agora eu voltei a ter metas, agora eu vou pegar o que é meu e não pedir desculpas, e etc, etc. Então, ele utilizou as mesmas palavras, as pessoas entenderam aquilo como sair de uma situação ruim e aplaudiram, né? Mas, na verdade, o que ele estava falando era de um plano horrendo e que ele não ia sentir culpa por fazer aquilo que era certo para ele. E essa é uma das características básicas quando a gente pensa num transtorno da psicopatia, em que as pessoas não são capazes de amar, porque não são capazes de se colocar no lugar do outro. Essa o poder, né? A ambição, o poder, o alcance daquilo que ele queria, né? Independente do que ele precisasse fazer para alcançar. E é muito curioso que nem o amor pelo filho, né? Então, assim, a gente discute muito essa questão, principalmente com filhas de mães narcisistas, com filhos de pais abusivos, ou mesmo mulheres que estão em relacionamentos abusivos, ou seja, um relacionamento tóxico, como for, né? Porque isso acontece em qualquer relacionamento. Quando a gente pensa nessa questão justamente de aceitar a pessoa como ela é. E o psicopata, ele não consegue fazer isso. Então, ele queria que o filho emagrecesse, né? Exigiu dele a ponto dele correr o morro, ele vomitou, ele passou mal, e ele não consegue ter aquela compaixão. Ele não tem. Ele quer que mude. Na verdade, de início, até a trama se deslanchar, a gente até imagina que ele tenha um afeto por este filho e por essa esposa. Pelo bem da criança, né? E o psicopata em si, ele até cria, de certa forma, um afeto para que ele consiga aquilo que ele quer. Não é uma vinculação. Mas, por aquele momento, ele teve um filho de até 14 anos, tinha esposa, né? Então, ele conseguiu conviver, de certa forma, com um afeto ali
por essa esposa e por este filho. Só que ele não aguentou, por exemplo, essa esposa cheirar alvejante. Estar na posição em que ela estava. E o filho também, gordinho, sofrendo bullying. Isso, exatamente. Então ele não deu conta disso, né? Porque da ideia dele de ambição e poder, aquilo não se enquadra. Isso. E quando a gente pensa nesse perfil, até mesmo aqui no que a Ana Beatriz Barbosa vai colocar aqui nesse livro Mentes Perigosas, o perfil do psicopata, ele sempre busca status social, né, esse poder, prazer sexual e dinheiro, fama. E dinheiro também. E se ele consegue isso tudo junto, melhor. Mas a gente percebe que quando essa figura, principalmente aqui no caso do Javier, que é o que a gente tem de exemplo, ele se move como um parasita, né? Então, no sentido assim, de usar as pessoas. Então, o filho, a esposa, convinha, em um certo momento, naquela figura de empresário bem-sucedido. Agora, social. Status social. Agora, quando isso sai dessa figura, desse quadro, e aí daí aquilo não faz mais sentido para ele, né? Tanto é que ele abandona esta família, né? Abandona assim, antes mesmo de ele sair de casa, ele já não era mais encontrado pela esposa, né? Já não tinha mais contato com este filho, não tinha mais nada. Ele literalmente viveu a outra vida. Porque quando ele foi na primeira vez, naquela reunião de apoio, né, lá do MAA, que tinha lá, que foi por um acaso, né, porque ele nem sabia necessariamente que ia ser convidado e tudo mais, mas ele percebeu que era uma oportunidade. O dono da casa, né? Exatamente, né, porque ele foi lá para esperar o dono da casa, que sabia da agenda dele, e aí já tinha pesquisado da vida desse rapaz e já tinha, naquele momento, já traçou um plano de aproximação. Pode não ser necessariamente o plano de tomar o lugar, mas era um plano de aproximação, né? E aí, quando ele falou lá na reunião exatamente a história de vida do outro, que ele só não mentiu o nome dele, né? Mas o resto, que ele falou a história de vida do outro, ele deu um acerto certeiro mesmo em quem ele queria, né? Porque daí a pessoa assim, nossa, ele é como eu, né? Ele passa pelas mesmas dificuldades que eu estou passando. Porque cada um lá tinha sua dificuldade, né? Então ele foi assim, e foi vivendo de tal forma essa vida, essa ideia, que aquela família quase não aparece mais no filme. Aparecia ele chegando e ele inventando uma mentira e saindo, né? Tudo virou esse objetivo dele, né? De se aproximar dessa família. Exatamente. E é muito curioso os autores mesmo, os profissionais que estudam e pesquisam e cientistas dessa área colocam que o psicopata, então, que é homem ou mulher, a pessoa, né, com esse tipo de comportamento, se tem uma habilidade para se mesclar ao ambiente, meio como um camaleão. Então, ele vai ser e vai se tornar exatamente o que a vítima que ele escolheu quer ouvir, quer ser. Por isso que é muito comum em relacionamentos abusivos. Vamos dar um exemplo aqui, homem e mulher, por exemplo. Das mulheres relatarem, nossa, mas ele era tão diferente. Ele me falava tudo que eu sempre quis ouvir. Era um príncipe encantado, né? Justamente porque tem essa possibilidade, assim como o Javier fez com esse amigo, né, a ponto de seduzir, de envolver e de colocar, mas isso não era puro, não era ingênuo, inocente e verdadeiro. Isso é uma tramóia,
É um mecanismo para conseguir entrar na vida dele e fazer o que fez, né? Isso era necessário por conta do objetivo dele, né? Assim como nesses relacionamentos abusivos, que diz que vai mudar, que vai ser diferente, e por algumas semanas ele até consegue, ele ou ela, né? A pessoa até consegue. Mas Isso. depois ela volta a ser o que ela era, porque não era de verdade, né? Era só para não perder a vítima. Era só para que essa vítima continuasse perto, próxima, que ele pudesse continuar o seu plano, ou os seus objetivos, ou as suas ações para com essa pessoa, né? Exatamente. Quando ele se coloca ali para a própria esposa, né, dele, do Matias, como disponível, né, depois da trama andar, né, então assim, nossa, parece que realmente ele é muito preocupado com esta mulher, com a filha dela, né, então eles conseguem se camuflar do jeito que é o necessário para ele conseguir se aproximar e amansá-la, que até então ela estava achando que ele estava trazendo problema para dentro de casa, né? E aí, eu acredito que essa é uma figura muito importante. As mulheres ali na trama aparecem como as que dão o suporte para que ele possa ser quem ele é. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui, da gente chamar a atenção também aqui desse filme, mas da gente pensar, se isso existe, e a gente sabe que existe, né? E você, Tati, até comentou, né? 1% da população, né? 1 a 3% da população. Isso era uma pesquisa de 2018. Então, imagino, né, como que é isso. O que nós podemos fazer? Então, pensando nessa trama, o que a primeira esposa, o que será que fez ela não ter percebido quem era esse homem? Ela não conseguiu abrir os olhos para ver. E a segunda esposa não imaginou que foi ele que matou o seu primeiro marido, o que ele fez, né? Enfim, da primeira esposa, ela consegue desmascará-lo e ele vai e ameaça ainda e fala, você vai ficar sem nada, o nosso filho não vai ter um futuro, e etc. E faz essa chantagem e compra o silêncio dela. Mas se a gente trazer isso para o mundo real, uma dica assim, né? O que a gente poderia falar para que as pessoas conseguissem se proteger? Porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fica vulnerável, a gente precisa pensar diante de quem eu estou vulnerável. Mas a minha vida é um livro aberto. Cuidado, as pessoas arrancam as páginas. Então, como identificar, como perceber, como conseguir sair ou não entrar em uma relação assim? Acho que o não entrar, às vezes, é bem complicado, porque de início é muito difícil se perceber esses comportamentos, né? Até porque a atração, ou a própria paixão, ou depende muito do que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Que tipo de solidão, como que está a vida dela emocional, ela consegue perceber menos ainda do que se ela estiver bem, emocionalmente falando, né? Então, assim, às vezes cai numa ciladas, assim, que você pensa, nossa, mas como que essa pessoa caiu, né? Então, depende muito de que fragilidade que ela está. Mas uma coisa que é sempre importante nos relacionamentos é a delimitação das fronteiras. Isso. Até onde eu permito que o outro tome posse da minha vida, né? Até onde eu permito que o outro designe o que eu vou fazer ou deixar de fazer, o que eu vou vestir, com quem eu vou falar, onde eu vou trabalhar. Porque quanto mais as pessoas são vulneráveis, porque o que o psicopata faz? Ele rompe limites. Sim. Né? O que ele quer, ele não tem essa questão de regras e
Então ele rompe, se for para a vontade dele, ele não, né, ele não respeita regras e limites. Quanto mais frágeis forem esses limites impostos ou essas regras de cada pessoa, mais ele vai adentrando, mais ele vai tomando conta da vida. Então é muito importante que você, e eu falo isso às vezes em terapia também, que você às vezes tem que separar um pouquinho o coração da tua razão, por mais difícil que seja quando se está apaixonado. Então precisa perceber assim, que abrir mão de algumas coisas, ok, mas abrir mão de tudo, ceder tudo, sempre o outro decidir, o outro querer sempre tudo, então a conta, abrir uma conta tem que ser conjunta. Tudo onde o outro precise decidir é muito perigoso. Porque aí você perde seu espaço, né? Aí você fica muito mais vulnerável para qualquer manipulação. Perfeito, perfeito. E é muito curioso da gente perceber que quanto mais empoderada a pessoa estiver, quanto mais segura de si e quanto mais ela conseguir pegar as rédeas da sua vida, menos ela vai conseguir dar espaço. Mas quando nós estamos vulneráveis, quando nós não sabemos... Então, pegando aqui o exemplo do filme, toda a armação de como o marido morreu. E ela ficou tão fragilizada que ela deixou para ele, né? Falou, chame a polícia, faça o que precisa ser feito. Então, ela entregou de bandeja, porque ela não conseguiu assumir, né? Assumir a vida dela. Como assim confiar numa pessoa que ela conheceu há pouco tempo? Então, não passava isso pela cabeça. E isso é muito comum em todos os casos, documentários que a gente assiste, situações que a gente percebe, porque é como se ficasse com os olhos vendados, realmente. Então, isso num caso... Foi ele quem estendeu a mão, né? Foi ele quem protegeu, quem acolheu naquele momento, né? Sim, e assim, na melhor das intenções. Então, eu acho que esse filme, ele é um pouco... É difícil, assim, ele é intragável, né? Indigesto. Você fala, ai, não acredito, não gostei desse final, não quero isso, não aceito. Porque é justamente difícil a gente acreditar que tenham pessoas assim. Ela, não quero acreditar. E assim, ela também se permitiu, porque ela achou que ela tinha feito algo com ele. Que foi ela que tinha matado ele com aquele spray. Ela nem cogitou que naquele spray pudesse ter qualquer outra coisa que o Javier, que foi quem entregou para ela, tivesse colocado alguma coisa. Porque o que acontece com um psicopata? Ele ganhou a confiança dela, entregando, entre aspas, para ela as mentiras do marido. Isso. Então ele se mostrou confiável. A Elaine está falando aqui com a gente. E estendeu a ele que acabou provocando tudo aquilo. Exatamente, Elaine. Né? Falou, causou tudo aquilo, provocou tudo aquilo. E como assim? Então ela estava numa situação em que ela estava com medo, se sentindo culpada, assustada. E, de repente, ele chega muito senhor de si, muito tranquilo, muito calmo. Vai ficar tudo bem, né? Na verdade, assim, pegou a responsabilidade para ele, né? Deixa que eu cuido disso. E aí ele também, uma coisa que eu vi importante, a preocupação, entre aspas, né, dele com a menina. Vá lá, fique com ela, né? Fique com a Mônica. Então, assim... ganhou, assim, já tinha ganho uma confiança e ainda por cima se preocupou que ela cuidasse da Mônica. Isso! Deixa comigo, que eu faço. Porque, assim, percebe que ela não teve nem as forças... Ela não teve nem as forças, assim, para pedir... Ela não pediu nem o socorro do 190 lá. Ela pediu para ele.
Então ela Isso. já estava numa codependência emocional dele, já se arrastando, né? Por conta de ele ter mostrado para ela as mentiras do marido e se colocado ali totalmente como estou do seu lado, pode contar comigo, eu sei o quanto é difícil que você está passando, né? Uhum. E uma das Exatamente. coisas que eu acho também que chamou bastante a atenção dela foi quando lá no início que ele foi jantar lá, ele falou do quanto ele foi errado de ter perdido a suposta família, né? Que ele Ah, inventou que ele tinha. que Então, tá. assim, o quanto ele era arrependido do que ele tinha feito. Então, assim, Uhum. isso também chama, né, a atenção nela, eu associando, porque, nossa, ele está tendo a oportunidade de ajudar alguém, né, a não passar pelas mesmas coisas que a esposa dele passou com ele. Então, isso tudo é um somatório para ela ficar codependente dele dessa forma, né? E se nós pensarmos exatamente, aí vai revelando essa estrutura, esses comportamentos, né, psicopáticos. Então, assim, ele sabe o que ele precisa falar. Então, no verbal, são pessoas muito sedutoras, atraentes, mas nunca, é como assim, nunca dá um ponto sem nó. O comportamento sempre tem uma outra razão de ser, tem um outro objetivo por ali. E uma questão que fica muito clara é como assim isso está acontecendo e é a última pessoa a imaginar que fez algo errado ou algo ruim? Porque como não existe esse sentimento de culpa, de eu não me responsabilizo por isso não foi culpa minha. Então, quando eu não sinto culpa, os batimentos cardíacos normal, não tem ansiedade, não tem sudorese, tá tudo muito bem, tudo muito equilibrado. Então, um psicopata, ele não sente essa ansiedade, não sente medo, não sente o que nós geralmente sentimos diante de uma angústia, de um conflito, de um problema. Mas por que não é uma psicopatologia? Por que não é uma doença? Porque eles têm a condição de saber o que é certo e o que é errado. Então, no sentido de fazer tudo... vocês percebem que lá no filme, assim, ele não deixava marcas, ele apagou as digitais. Então, assim, é diferente de um crime passional, A pessoa estava fazendo aquilo e fez, né? Não, é milimetricamente, tudo muito medido, calculado, muito racional. Até quando ele simulou que ele havia batido o carro, ele chegou a jogar a bebida, né, para ficar na roupa. Ele mandou a mensagem, ele criou uma mensagem de e-mail, mandando como se um tivesse mandado para o outro. Então, já pensando lá na frente, né, o que é que ele ia... E aí até foi colocado aqui que ele até a única coisa que foi que ele pensou na menina, né? Bem, na verdade, não é que ele pensou assim, né? A menina era uma forma de aproximação, era uma forma de fazer com que essa mãe olhasse para ele de uma forma diferente. Quando ele convida para ir lá ver a ginasta e tudo mais, o que ele queria? Quis fazer a foto, quis a aproximação com a Lara e mandar a foto pro Matias lá de que, olha só, né, a nossa vida está seguindo sem você, provocá-lo para que ele fizesse o quê? Para que ele bebesse, né, para que ele se descontrolasse, para que ele voltasse ao vício. Isso, e aí, quando exato. aquele pedófilo, para não entregá-lo, né, pede as calcinhas da menina, a princípio ele reluta. Mas como ele tem um objetivo, ele tem um plano, ele vai lá e mesmo assim ele pega as calcinhas. Então, assim, os valores para ele não estão acima do desejo dele de conquistar aquilo.
coloca Exatamente. a câmera e tudo mais. E por que é que ele matou? Ele não matou porque era um pedófilo. Ele matou para não ficar na mão desse jardineiro, né? Exatamente. Que É, podia exatamente. estragar o plano. O pensamento é, os fins justificam os meios. Uhum. Eu preciso alcançar aquilo. Vai dar um pouco mais de trabalho, o que eu vou precisar fazer, mas uma pessoa, para alcançar o que eu quero, eu vou precisar, né? Então, na cabeça, né, sem amor, sem ética, sem respeito ao próximo, sem nada disso. As pessoas se tornam objetos dentro de um tabuleiro de xadrez, peças dentro de um tabuleiro, que ele vai mexendo conforme as pessoas permitem, né? A tal ponto dele conseguir ficar na casa que ele queria, essa obsessão, e a casa ali representava a vida, né? O conforto, o status, uma série de questões, e ficou com a esposa, a filha, e como ela tinha o pai que era um importante empresário, etc., ele quis ficar com ela também, porque ele conseguiu Uhum. ficar na empresa. Porque Então, ela era condutora para aquilo que ele queria, né? isso. É. Então a casa realmente para Pensar, ele, pensar que isso é e tanto possível. é exatamente, e tanto é que assim, a cena característica é ele subindo as persianas. É. E aí você percebe que eles saíram do apartamento e eles estavam em uma casa, por Isso. último, no final, né? Que daí era uma casa toda cheia de vidros, muito melhor. Por qual é a ideia dele? Um novo começo, uma nova vida. Tanto é que ele disse assim, quando ligaram lá assim, a tua esposa está aqui. Na cabeça dele já era a Lara. Não tem, que esposa? Como Né? assim? Que esposa, a Lara. Aí quando disseram, não, a Marga, aí, nossa, assim, como assim? Já nem lembrava mais dela, porque ele já tinha ido lá e já tinha pego as coisas sem nenhuma explicação, porque o plano já estava sendo concretizado e eles já não serviam mais para ele. Aquela família, né, já não servia mais. Porque você percebe que ele, até fiquei pensando ali, será que ele vai fazer tudo isso para trazer a família, né, dele? Então, assim, E ia tirar tudo. no filme a gente fica pensando nisso. Não, ele simplesmente queria tudo novo, porque aquela família já não servia mais. Não existia Exatamente. vínculo, não existia afeto, não existia nada, não existia mais o porquê ele estar com aquela família. Tanto é que ele Então, ameaça tirar tudo da mulher, né? Então ele disse: pode ir, pode fazer, mas você vai ficar sem nada. isso. Então, essa é uma das outras questões também que a Ana Beatriz Barbosa coloca aqui no livro dela, que essa tendência a megalomania, e assim, no sentido de eu sou o melhor, eu posso, eu sei, eu faço. Quem está perdendo é quem não está comigo, né? Todo essas condutas desafiadoras, assim, né? Então, não é você que vai estar perdendo. Veja bem, ele ainda se propôs a negociar para ela não ir à frente com que ia entregar ele para a polícia e etc. E ele falou, mas pense bem, e aí onde que ele vai? Aonde mais dói, que é o futuro do filho. Né? Por ela até não, mas assim, onde que meu filho vai morar e Com tudo que mais. dinheiro que eu vou pagar os estudos dele, né? Então, assim, ele realmente né, mostra que aquelas pessoas não serviam mais, né, que não tinha mais nenhum interesse, que a vida dele havia seguido, e ele podia todo, e ele tinha conquistado novamente tudo aquilo que ele havia perdido. De que forma? Para ele realmente não importa, né? O que importa para ele é que ele estava lá com uma nova esposa,
com, né, uma filha ali, né, e principalmente o emprego e, né, os clientes e a nova casa, né, e o novo status. Como a Elaine coloca aqui, exatamente. Então, é muito curioso de nós pensarmos nesse filme, A Casa, e causa mesmo esse estranhamento, no primeiro momento, quando a gente assiste, mas é muito interessante para que sirva, e essa nossa intenção aqui dessa nossa live, né, Tati, de fazer realmente reflexão, fazer uma reflexão sobre isso e até no sentido de psicoeducação. Eu preciso estar atenta, eu preciso estar atento com quem eu estou me relacionando, o que é certo, o que é errado, e principalmente essa questão das fronteiras. Até que ponto eu permito, eu preciso me cuidar, eu preciso perceber aquilo que realmente importa para mim, o que eu deixo na mão do outro, o que eu permito que o outro faça, porque, sim, isso existe e a gente precisa tomar cuidado. Uma coisa também nesses relacionamentos que precisa se tomar cuidado é que a gente não pode, né, a pessoa não pode ser responsável pelo comportamento do outro. Então, se existe ameaças, né, de que às vezes acontece, né, eu vou me matar se você for embora, eu vou, né, assim, vou para fazer com que a pessoa fique naquela relação. Então precisa entender assim, então se é um risco, por exemplo, a pessoa vai buscar uma ajuda profissional, olha, tal pessoa vai querer cometer um suicídio, mas se não, ela precisa entender que isso não é uma responsabilidade dela. Então ela precisa entender que o outro vai ter o comportamento dele, porque o outro não pensa na outra pessoa. Então quem tem que pensar é quem está vivendo isso. Não tem que esperar que o outro tenha compaixão, que o outro mude, porque não vai acontecer. Essa história de desvoltar não dá certo. Ponto principal, mas eu vou mudar. O que nós ouvimos disso, não é, Tati, de repente, na nossa profissão? Não, mas eu achei que vai ser diferente, eu acho que vai mudar, com o tempo eu consigo, com amor eu consigo mudar. Na verdade, nós não temos esse poder e essa capacidade. Ninguém muda ninguém. A pessoa consegue mudar, claro, mas quando ela quer, né? Não é com a nossa força que vai fazer com que o outro escolha um outro caminho que ele não quer. As pessoas são o que são. Então, isso é muito importante para a gente conseguir enxergar, seguir adiante e se desvencilhar de todo e qualquer tipo de relacionamento tóxico. E principalmente na psicopatia mesmo, o que dizem é que se até os 16 anos esse indivíduo for tratado, então por psicólogo, psiquiatra, né, tiver esse acompanhamento, ele até consegue diminuir os comportamentos, né, talvez não evoluir para comportamentos psicopáticos ou personalidade. Mas a partir disso, tanto é que o DSM só começa a partir dos 18 anos, né, a efetivamente avaliar e fazer um diagnóstico. Antes disso, não é feito ainda, né? Então, se passou disso e a pessoa não teve nenhum atendimento, nada, então a possibilidade de mudança é muito remota, porque numa psicoterapia não vincula, né? Ou mesmo na parte de psiquiatria, né? Não acha que tem nenhum problema. Então não tem o que efetivamente fazer. Então precisa ser, até trazendo por uma questão da psicoeducação, para que os pais possam observar esses comportamentos antes. Numa criança... De ontem, a gente conversando com o professor Alex, a gente estava falando sobre o quanto que nós temos que aprender com os animais e a importância dos animais na nossa vida. E nós falávamos exatamente sobre isso. A gente precisa observar como que a criança trata
o animalzinho de estimação. Então, não só o animalzinho de estimação, mas todos os animais. Os Se a criança irmãos, né? Os amigos, né? Como que ela reage diante... né, judiar dos animais, fazer maldade com os animais, isso na infância já é um alerta muito grande. Isso não é saudável, isso não está certo, existe alguma coisa acontecendo aí que precisa ser olhado com uma atenção muito especial. A criança tem a mesma tendência do mentir. Isso é Uhum. uma coisa que é característica da criança, né? Ela mente porque ela tem medo de apanhar, enfim, a gente orienta que mudar esses comportamentos, mas isso é um comportamento da criança. Mas quando ela é confrontada, ou que ela é descoberta, ela se arrepende, né? Demonstra ali o arrependimento, a vergonha, e ela pede desculpas, ela tenta reparar, mas a criança psicopata que já tem essas características, ela não se arrepende, né? Ela mostra como nenhum arrependimento, nenhuma vergonha do que fez, por conta da própria frieza emocional que ela tem. Então, Isso. respeita os pais, a professora, tudo que é regras impostas para elas, ela simplesmente rompe. Então, isso são coisas que a gente consegue observar desde pequeno. Sim, não sei se vocês já assistiram, não sei se você já assistiu, Tati, se chama Precisamos Falar sobre o Kevin, Não. que vai retratar, baseado na história verídica daquele menino que entrou no ginásio e atirou em não sei quantas, muitas pessoas, né, dentro da escola lá nos Estados Unidos, com arco e flecha. E aí foi feito o filme, Precisamos Falar sobre o Kevin. E é muito interessante porque mostra esse comportamento desde a infância, né? Então, como ele era um bebê não responsivo, o quanto que fazia, justamente tinha essas características, né? Desde muito pequeno, desde sempre, a luta daquela mãe tentando ajudar, tentando fazer algo, né? Aquele pai mais passivo e falando, não, isso não está acontecendo, é assim mesmo. E eu vejo, assim, muitas vezes, diante de fatos, diante de Javieres que podemos encontrar, sejam homens, mulheres, independente da idade, quando nós nos deparamos com uma personalidade dessa forma, antiética, desumana, a primeira reação é de negar, falar, não, acho que ele não falou isso, acho que ele não fez isso. Isso não é verdade, não é possível que um semelhante a mim, que uma pessoa na condição humana tenha feito isso. Então é muito comum que a gente negue, mas é importante que, apesar da negação, a gente fique com a pulga atrás da orelha e se proteja, se afaste. Sempre que perceber qualquer situação, se afaste. Os psicopatas, eles não têm cara de lobo mau, muito pelo contrário. São pessoas sedutoras, pessoas inteligentes, né? Não são pessoas feias, horrendas, que metem medo. E nem sempre serão aqueles serial killers lá que já vão entrar e vão só causar um estrago no sentido de matança, né? E muito pelo contrário, são muito mais os lobos vestidos de cordeiro que destroem o teu emocional, né? Sim. Ou fazem uso de você até vir a próxima vítima, né? Exatamente, exatamente. E aí, isso até, tanto nesse livro aqui, Mentes Perigosas, como no livro Os Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler, eu tô sem ele aqui, deixei lá na clínica, que vai falar exatamente isso. Por onde eles passam, deixam um rastro de estragos emocionais. Então, é aquela pessoa que ficou com a sua autoestima destruída, aquela pessoa que
que perdeu muitos bens, que perdeu várias coisas, não só o último é a vida, mas o que acontece antes, né? Então, no caso, se a gente pensar aqui na primeira esposa do Javier, ela perdeu, quando ela conseguiu abrir os olhos, ela perdeu o marido, percebeu que tinha, né? Perdeu a casa dela, perdeu a família dela. Quantas coisas que ela precisou abrir mão por ter negligenciado algumas pistas de perceber quem era esse homem, né? E eu imagino assim, o que não mostra, mas o choque dela, né, quando ela começou a fazer a junção, que ela foi lá e, como ela mesma disse, que ela percebeu as saídas dele, foi ver o que era, e viu que o rapaz tinha alergia, e que o Javier que tinha colocado, né, aquele extrato de amendoim naquele spray de pimenta. Então, assim, ela se dando conta do que o marido foi capaz de fazer, Sim. né, o assassinato que não ficou como um assassinato, né, acho que foi dito como mal súbito, alguma coisa assim, né, que foi dado como causa da morte, né, enfim. Então acho que olha para ela também, né, conviveu tantos anos com uma pessoa, não mostra o antes, mas assim, né, não ter se dado conta, ou até ter se dado conta, mas não ter saído fora. Não ter acreditado nisso, né? Falar, gente, não, mas é coisa da minha cabeça. Quando cai a ficha, no momento de tanto sofrimento. Não dou conta desse sofrimento, exatamente. Uhum. Então, eu acredito que esse filme, ele é sim difícil de assistir quando a gente pensa nessas questões que nós estamos falando, ele é muito indigesto, mas se nós olharmos a partir do momento e refletirmos que serve como um alerta, isso é muito importante. Quem frequenta a minha casa, quem vem aqui, que espaço que eu estou dando para as pessoas na minha vida, eu realmente conheço essa pessoa, né? A gente precisa estar alerta, precisamos sim falar, nossa, Monique, mas será que isso não vai ficar muito neurótica? Cuidado nunca é demais, né? Eu sou dessa opinião, a gente precisa realmente ter as nossas fronteiras e perceber, mas qual a intenção da pessoa fazer isso? E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com as pessoas sedutoras. As pessoas que são muito, muito perfeitas demais. Fala, mas o que acontece aí? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, acho que é importante justamente para a gente pensar sobre isso, para a gente melhorar e também para a gente melhorar como ser humano e ficar bem longe e saber daquilo que a gente não quer pra gente, né? Às vezes a nossa intuição, ela até dá uns alertas, porque você vai, igual como você mesmo disse, nossa, essa pessoa é perfeita demais, né? Tá sempre tão disponível, né? Então, nossa, parece que pensa sempre como eu. Então a gente tem que sempre, né, assim, ou mesmo eu tenho que fazer tal coisa, mas a pessoa não faz. Exige que eu faça, mas ele não faz, por conta dos relacionamentos tóxicos, né? Então precisa, assim, às vezes a intuição, ela dá um alerta, e a gente, por conta da não separação do coração com a razão, pensa, não, imagina, né? Não pode ser, não, acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. E às vezes não é nada disso, né? A nossa intuição está nos mostrando que alguma coisa não está indo muito bem. Perfeito, exatamente. Tati, minha querida, nosso tema de hoje foi um pouco pesado, um pouco aí, né, com alerta, mas é sempre muito bom conversar com você. Eu agradeço demais as suas importantes contribuições na análise psicológica desse filme A Casa. Tá mais do que convidada sempre, é sempre muito bom estar com você, conversar com você. E venha outras vezes. Eu agradeço imensamente o convite, né? Você ter lembrado de mim.
e tem me sugerido esse filme, porque às vezes são tantos filmes, a gente passa tão batido, né? Nesses filmes, assim, foi muito enriquecedor mesmo ter assistido. Até o dia que eu falei para você que eu estava assistindo, eu falei, nossa, minha cabeça Uhum. deu um tilt, porque é tanta coisa que você consegue analisar e fazer as pontes com a vida real, porque não é uma ficção. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acontece nos relacionamentos e pode acontecer, assim, com qualquer pessoa. Até em relacionamentos de amizade, como você disse, né? Relacionamentos dos pais. Então, assim, foi muito importante para dar esse alerta e enriquece na nossa prática profissional, né? Porque você vai ligando os teus alertas também na hora que você está ouvindo dos pacientes, né? Então, eu agradeço imensamente o convite. Ah, sua linda, obrigada, obrigada a você. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live, que passaram por aqui, que assistiram esse vídeo. Um super beijo, beijo, Tati. E beijo, tchau, tchau. Também agradeço a todos que deram pelo menos uma passadinha, um oi, um aceno, uma curtida. Quem ainda está aí, muito obrigada. E obrigada, Monique. Um beijo. obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau.